Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Cronista Esportivo de volta. Hoje eu acho que a notícia, a coisa que mais está pegando é uma entrevista que o Domenech deu para o Globo Esporte, para o repórter André Hermann. Essa entrevista foi veiculada ontem, mas eu só estou comentando hoje a respeito. E o Domenech, entre outras coisas, ele fala que nunca ele foi questionado, por exemplo, como os times dele jogavam, e que isso já seria uma referência de como o Flamengo é desorganizado, de como o Flamengo não sabe o que quer. Eu consigo acreditar que o Flamengo não sabe o que quer pelas escolhas que o Flamengo tem feito nos últimos anos. Mas o que eu queria comentar é que, assim, só por esse fato que um técnico como o Domenech, que ainda está em início de carreira, acabou parando na Gávea. É muito necessário que a gente entenda o seguinte também. O Domenech, como você viu no início do vídeo, ele foi um técnico, quando chegou, ele se dizia parecido com o Jorge Jesus, ele dizia que respeitaria o legado do Jorge Jesus, ele não fez nada disso. Não estou fazendo um juízo de valor, não estou dizendo... O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus, porque o time é ganhador, e pouco a pouco cambiar pouquitas coisas. Pero a intención es quedar en Brasil muitos anos. Não estou fazendo um juízo de valor, não estou dizendo se ele estava certo, se ele estava errado, mas o fato é que, quando Jesus dizia que respeitaria o trabalho do Jesus, as ações dele fizeram outra coisa. Ele mudou completamente o jeito do Flamengo jogar. O Flamengo passou a ser de um time vertical e intenso, passou a ser um time de horizontalidade e cadência. O que isso quer dizer? O Flamengo era um time que jogava com muita triangulação, sempre indo para o gol. O Flamengo passou a ser um time que cadenciava, deixava o jogo mais lento e girava muito a bola até chegar ao gol. É uma escola bem parecida com grandes times espanhóis mesmo. De novo, não vou fazer um juízo de valor. Acho que quem contratou o Domi devia saber disso. Mas a verdade é que, embora a pessoa não soubesse, o Domi bancou que ele poderia manter. Então, é mais ou menos como aquela história assim, quando você vai entrevistar alguém no currículo, a pessoa diz que sabe usar Excel e ela não sabe nem usar o Word. Na teoria, você está acreditando na pessoa. Você deveria saber, você deveria fazer um teste. Mas o fato de você não saber, de você contratar essa pessoa, não exime aquela pessoa de mentir ou omitir o que ela não sabe. Então, eu acho que ficou muito mal para o Domenech nessa coisa toda, que parece que ele está tentando passar só para o clube um fracasso, que é um fracasso do clube também. O clube errou também. Mas acho que o clube também errou quando contratou ele, né? Então, assim, ele só foi parar no Flamengo, que é o maior clube que ele teve chance como técnico na carreira dele, por causa dessa desorganização, por causa dessa coisa que o Flamengo não sabe o que quer, né? Então, acho que é uma coisa que, enfim, o Domenech deveria refletir a respeito disso, né? E até aprender, levar isso para a carreira dele, né? A minha impressão geral sobre a passagem do Domenech, eu achei a demissão dele aceitável. Depois, quando o tempo se passou, eu já acho que foi um erro, tá? E acho que quem estava no clube tinha informação para isso. Eu, por exemplo, não tenho. Eu tô fora do clube, não acompanho o treino todo dia, não converso com os jogadores todo dia. Então não tenho como saber. Eu sei, por exemplo, que os jogadores abertamente questionavam os métodos de treinamento do Domi. O Domi não falou nada disso na entrevista, mas eu sei disso. Internamente, os jogadores abertamente reclamavam. Diziam que era ultrapassado, diziam que não funcionava abertamente, tá? O que já era um sinal de descompasso aí entre técnico, elenco e tudo mais. Mas talvez se o Marcos Braz ou se outro diretor, se alguém conversasse com os jogadores, talvez se mandasse algum jogador embora, talvez isso conseguisse reverter o clima, tá? Isso é o que eu acho hoje. Acho também que a gente pode falar que a demissão do Domi foi um erro pior do que a contratação dele. Mas assim, a contratação dele tá claro que foi um erro, gente. O Flamengo tinha expectativa de trazer um técnico que continuasse com o modelo que o Jesus propôs, o Flamengo trouxe um técnico totalmente diferente. A gente pode e deve questionar por que o clube errou nisso, tá? Acho que o que interessa para o torcedor do Flamengo é isso. Como é que o clube melhora para não cometer esse erro de novo, tá? Acho que isso é o mais importante. Mas isso não exime o Domi do papel dele, que é um papel muito feio esse, de você falar mal do ex-empregador. Eu já trabalhei em clube de futebol, já trabalhei no próprio Flamengo, já trabalhei em prefeitura, já trabalhei em federações, já trabalhei em vários tipos assim, e tive meus problemas em todas elas. Tive minhas experiências positivas e tive minhas experiências negativas, como em qualquer lugar. Já saí de algumas delas por vontade própria e já saí demitido. Já saí de lugares
com uma demissão educada, numa boa, em que todo mundo concorda, e já saí com demissões que eu posso te resumir como escrotas, entendeu? Que não me trataram bem e tudo mais. Em nenhum desses casos, eu saí falando mal do empregador. Sabe por quê? É muito fácil você perder a razão. É muito fácil você perder a razão. E é o que eu acho que aconteceu com o Domi. Acho que ele perdeu a razão. Aí começa a falar várias coisas. Por exemplo, ele também falou que percebia que não tinha apoio dentro do clube, que tinha muita torcida contra. Olha, eu acho isso lamentável. Eu acho isso lamentável. E isso acontece mesmo no Flamengo e em outros clubes de futebol do Brasil. Eu acho lamentável. Mas assim, isso é a realidade do futebol, especialmente do futebol brasileiro. Então, assim, eu lamento muito que o Domi tenha passado por isso e eu concordo com ele que isso é um absurdo. Agora sim, o Jorge Jesus veio e superou isso. Outros treinadores passaram pelo Flamengo, vieram e superaram isso. É o ideal? Não é. Mas não é impossível você passar por isso também. E, enfim, por fim, a gente hoje se acostumou a dizer que o Ceni só está disputando o brasileiro por causa do Domi, mas se você considerar só o Campeonato Brasileiro, o rendimento do Domi fica em torno de 58%. Se o Ceni vencer o brasileiro, ele vai ter um rendimento muito maior do que isso, porque ele vai ter que ganhar os próximos jogos. Hoje ele está com um rendimento por volta de 66,7%. É uma informação que eu vou botar aí no link do jornalista Cássio Zirpoli, o Rodrigo Hotz, que me mandou pelo WhatsApp. E, enfim, acho que isso aí já diz muita coisa, né? Se o Domi tivesse ficado, o Flamengo provavelmente teria sido eliminado da Libertadores da Copa do Brasil, porque não vinha bem para isso, vinha sendo goleado frequentemente para isso. E talvez não tivesse nem perto de disputar o título brasileiro. A gente se acostumou a dizer o contrário, mas o rendimento do Domi no brasileiro diz isso. Se você pegar o rendimento geral, é um pouco superior, mas só no brasileiro o rendimento dele caiu bastante. Então acho que é isso, acho que o Domi perdeu a razão. Eu considero a passagem do Domenech muito decepcionante. Estava esperando um treinador com ideias novas, com ideias diferentes, mas principalmente um treinador competitivo. O Flamengo na época dele começou a jogar em vários jogos com um esquema quase ingênuo, que vencia por questão individual, jogava frequentemente com um espaçamento enorme entre os setores. É o contrário do time anterior, que jogava muito agrupado, parecia um purê de batata, de tão juntinho. E com o Domenech passou a jogar com um distanciamento enorme. Isso é falta de treinamento. Mesmo um time sem condicionamento físico, se for bem treinado, ele consegue jogar junto. Ele corre menos, ele fica mais na defesa, ele consegue. O Flamengo não. O Flamengo jogava com um espaço enorme entre os setores, especialmente o meio-campo e a defesa, o que dá sempre contra-ataque. Não é à toa que o Flamengo várias vezes foi goleado. Achei uma passagem profundamente decepcionante do Domenech. E essa entrevista dele me incomoda muito porque eu não consigo deixar de ver um europeu que vem para o Brasil, não estuda o futebol brasileiro, não estuda o Brasil, dá errado e sai reclamando do que é a cultura do Brasil. Então ele sai reclamando que tem muita gente no clube que torce contra. Olha, no Flamengo é assim, no Vasco é assim, no Fluminense é assim, no Palmeiras também é assim. No Palmeiras tem um monte de gente torcendo contra também, gente. No Corinthians, todos os clubes são assim. Então, acho que é um treinador que chega e não estuda, não vê como são as coisas. E quando dá errado, a culpa é do país, a culpa não é dele. Tá? Eu acho que era uma troca, acho que era uma oportunidade do Flamengo se beneficiar e aprender muito com o Domenech, que é um sujeito que obviamente sabe muito de futebol. E era uma chance também do Domenech aprender com o futebol brasileiro. Infelizmente, nenhum dos lados aprendeu nada, não foi uma passagem digna de nota. É uma pena para os dois, tá? Para os dois. E acho que os dois, clube e profissional, tem que aprender com isso. Para finalizar, eu acho que quando o Domenech faz essas críticas ao clube, uma coisa que fica muito clara para mim é quando ele diz que o Flamengo tem... Ele começa a listar, porque o Flamengo tem 125 anos, mas só tem tantos títulos. Tem duas coisas aí. Primeiro, a torcida do Flamengo já criticou bastante, porque ele fala que o Flamengo tem 6 brasileiros, quando o Flamengo tem 7. Tá? É um óbvio desconhecimento sobre 87. Ele pegou alguma fonte que desconsidera 87, e eu não acredito que ele quis alfinetar o clube e a torcida. Eu acho que é ignorância mesmo. Mas é uma ignorância grave. Ele passou pelo Flamengo. Como é que ele não sabe disso? Né? Assim, no mínimo, ele não conseguiu que um assessor dele pesquisasse a história do clube para ele saber. Isso, para mim, assim, para alguém que fala desse jeito, com tanta certeza, já é grave. Segundo, quando o Domenech diz que em 125 anos o Flamengo tem apenas 6 brasileiros, tem apenas uma Libertadores, tem apenas 2 Libertadores e tudo mais, eu acho que o Domenech está completamente alheio ao que é o cenário do futebol brasileiro nos últimos 50 anos.
O futebol brasileiro, só recentemente, ele começou a afunilar e ser de poucos clubes. Então assim, se você for pegar os anos 80, 90, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo, todos os clubes entre os anos 80 e 90 conquistavam títulos. O Domenech está falando que o Flamengo tem poucos títulos como se nós vivêssemos no cenário na Espanha, onde há muito mais décadas Barcelona e Real Madrid e de vez em quando o Atlético de Madrid disputam a Liga. Aqui nunca foi assim. Mesmo hoje, que você tem um cenário de concentração de títulos, você tem o Cruzeiro ganhando, você tem o Atlético Mineiro disputando, você tem os 4 clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo Futebol Clube, disputando o título. O próprio Vasco já quase foi campeão brasileiro de próprios concorridos agora, com toda a crise financeira que vive. Então o Domi está avaliando um futebol que é muito diferente do cenário que ele conhece lá na Espanha. Ele podia ter se informado melhor. Se você chegou até aqui, eu te peço por favor para dar um troféu joinha aí no canal e mais gente conseguir assistir esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Ah, e se você ainda não se inscreveu, por favor, só se inscrever no canal. E se você já se inscreveu, por favor, ative o sininho. Um abraço do cronista, tchau!